Olá, bom dia. O Café com TV de hoje está aqui na fazenda Córrego Grande, que fica em Santo Antônio do Aventureiro. A cidade fica a cerca de 80 quilômetros de Juiz de Fora e essa casa guarda muita história. Essa foi uma das principais produtoras de café aqui da Zona da Mata. E além da história da propriedade Córrego Grande, você vai ver muito mais coisa hoje aqui no Café com TV. A Embrapa lançou um aplicativo para produtores de leite e derivados. A ideia é tornar mais simples a busca por informações relativas à pecuária leiteira. E produtores do sul de Minas começaram a colheita antecipada de grãos na cidade de Boa Esperança. Você vai ver tudo isso agora no Café com TV, que já está no ar. A Fazenda Córrego Grande foi construída por volta de 1890 pelo Sr. Brás Schettino. Ele é italiano e veio para o Brasil em uma onda de imigração promovida pelo Império. Mas quem vai contar toda essa história para a gente é o neto dele, o Carlos André, que mora aqui na fazenda e cuida de tudo desde então. A gente vai conhecer todos os detalhes dessa propriedade. O Carlos André é um dos netos do Sr. Brás. Atualmente ele cuida da fazenda, que é também hotel, e recebe hóspedes de várias regiões, a maioria do Rio de Janeiro. O Carlos nasceu no Rio de Janeiro, mas frequenta aqui a fazenda desde quando era criança. E há 6 anos ele se mudou para cá para poder manter essa história viva. Quando seu avô veio para cá, aqui não podia nem ser habitado, né? É verdade. Essa região, hoje conhecida como Zona da Mata Mineira, era então conhecida como Zona Proibida, porque não se permitia, o Império, então, do brasileiro, não se permitia o desmatamento para evitar que fosse escoado por rotas alternativas, para evitar que se criasse o contrabando das pedras preciosas extraídas da região de Sabará, Mariana Ouro Preto, que seguiam o seu curso pela Estrada Real, onde a coroa aferia o seu quinto. Entretanto, com a perenidade, com a exaustão desses recursos, das pedras preciosas, o Império se viu motivado a dar continuidade à cultura do café, o dito ouro negro, já plantado no Vale do Paraíba, e autoriza, então, os bandeirantes a desmatarem essa região e formarem as sesmarias, que eram glebas de terras de 12 por 12 quilômetros, totalizando 144 quilômetros quadrados, desde que essas terras fossem doadas aos seus nobres e que eles mantivessem o compromisso de dar continuidade à cultura cafeeira. Nesse mesmo tempo, o Império passa por um problema que seria já a abolição da escravatura. A escravatura já era tida como abolida. Embora a lei áurea não tivesse sido assinada ainda, nós já tínhamos a lei Eusébio de Queiroz, o ventre livre e a proibição do tráfico negreiro. Então, o Império precisava de mão de obra para alocar essa lavoura de café. E uma forma que ele encontrou foi propagar na Itália e Alemanha, países europeus que enfrentavam uma grande dificuldade naquela ocasião, o convite para que houvesse a imigração dessa população, desses povos para o Brasil. Nessa leva, da Itália, do sul da Itália, vem o meu avô com vários outros imigrantes para dar continuidade a essa lavoura de café. O Carlos disse que buscou fazer poucas alterações durante o processo de readequação para transformar a casa em hotel. O piso original foi mantido na sala onde funcionava o escritório do avô. A mesa é de madeira de lei. O piano ainda está conservado. O teto é de peroba e as colunas de braúna. O Império, quando formou as Sesmarias, imagina você, 144 quilômetros quadrados, era inviável, não se tinha mão de obra para tocar isso. Então, essas fazendas começaram a ser desmembradas pelos seus nobres, essas terras, e começaram a dar origem às grandes fazendas cafeeiras da Zona da Mata, já então chamada de Zona da Mata. A Córrego Grande é uma dessas fazendas, adquirida pelo meu avô em final de construção, nos idos de 1890 ela fica pronta, e ele, com muito trabalho, com outros compatriotas que vieram, transformaram a Córrego Grande na maior produtora de café da Zona da Mata Mineira.
E o que é interessante da gente mostrar aqui, que hoje a gente está aqui nessa área que agora faz parte da convivência do hotel, né? É uma sala de jantar, uma área de convivência para os hóspedes, mas aqui onde a gente está ficava guardado o café da fazenda, né? Sem dúvida. Quando o meu avô começa a trabalhar na fazenda, a primeira coisa que se plantava nessas fazendas era uma lavoura de café, imaginando que na época levava-se 5 anos para ter a primeira florada. Depois da lavoura plantada, começavam-se as benfeitorias, e as sedes tinham que ser feitas de forma que aferisse a condição social do seu proprietário. Na sequência, se fazia o quadrilátero cafeeiro, que a gente tem ali fora a máquina de beneficiar café e as túrias de café. E aqui também servia para abrigar o café. Era onde se guardava o ouro negro, era onde se guardava o produto do trabalho das lavouras de café. O coronel Braz Schettino, como era conhecido, nunca foi militar, mas recebeu a patente de coronel pela sua importância política. Na parede está um diploma de honra que ele recebeu por ser considerado o propulsor da cafeicultura em Minas Gerais. Cada detalhe na fazenda tem uma história para contar. E a gente repara que aqui do lado de fora dos prédios, todos os detalhes foram minuciosamente pensados. Essa arquitetura, de onde saiu a ideia? Essa arquitetura foi feita pelo meu avô. Quando ele adquiriu a fazenda, a sede tinha acabado de ser construída naquele formato tradicional colonial mineiro, que é o retângulo com aquelas diversas janelas. O meu avô, então, imprime uma identidade europeia, lembrando um pouco os chalés, fazendo esse telhado de 2 águas e respeitando a arquitetura colonial mineira, mantendo as janelas. E ele vai um pouco além e coloca esses adornos na fachada que chamam-se lambrequins. Uma das lendas que dá conta da origem do lambrequim, vem da Europa medieval, aonde uma bruxa que fazia o bem, era uma bruxa do bem, ela curava as pessoas, ajudava as pessoas. Entretanto, algumas pessoas da vila achavam que ela era uma trapaceira, que era uma pessoa que não fazia o bem. E um padre, então, da região, do vilarejo, diz a ela que construa os lambrequins, porque esses lambrequins iriam afastar os maus-olhados, afastar os inimigos e a protegê-la. Então, daí vem a origem dos lambrequins. E aqui nessa fazenda ela tem um significado diferente. Cada rendinha dessa ali tem um significado, né? Sim, e os lambrequins têm diversos desenhos, e alguns desenhos remetem à fartura, outros remetem à saúde, outros remetem à hospitalidade. O lambrequim da fazenda Córrego Grande, curiosamente, remete à hospitalidade e à fartura. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou falar para vocês sobre a produção de café aqui da Fazenda Córrego Grande. Não saia daí!